Israel realizou ataques aéreos contra a infraestrutura militar em Kermanshah, no oeste do Irã, conforme anunciado pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, na manhã de 23 de junho. Anteriormente, a agência estatal iraniana Noor News relatou que Israel havia atingido o complexo militar de Parshin, sudeste de Teherã. Em resposta, o Irã lançou um míssil contra Israel, que foi interceptado pelas defesas aéreas israelenses. O líder supremo do Irã prometeu punição ao inimigo sionista em uma postagem nas redes sociais, enquanto o Aeroporto Internacional de Israel anunciou a retomada de voos limitados no mesmo dia. Os eventos marcam mais um capítulo na escalada de tensões entre os dois países. Diogo Cuoco, filho de 46 anos do ator falecido Francisco Cuoco, é empresário e trabalha no mercado digital. Ele impressiona pela semelhança física com o pai, tendo sua voz também muito parecida. Diogo chegou a ser candidato a diversos cargos públicos e tem uma conta privada no Instagram com pouco mais de 1.000 seguidores. Ele é filho de Francisco Cuoco com Gina Rodrigues e tem uma carreira em consultoria financeira. No velório do pai, Diogo compartilhou histórias e lembranças sobre a vida de Francisco Cuoco, incluindo sua luta contra a morte. Luana da Rocha, uma das 13 sobreviventes do acidente de balão em Praia Grande, Santa Catarina, revelou que pulou da aeronave antes que ela pegasse fogo, mas seus pais, Janaína e Everaldo, não conseguiram sair a tempo e morreram carbonizados. O incêndio teria empezado devido a um maçarico dentro do cesto, segundo a polícia. O piloto e 12 passageiros também saltaram antes da queda, sofrendo ferimentos leves. Entre as 8 vítimas, 4 não houve bom momento para pular. O balonismo é uma atração turística na região, que fica próximo a Canyons na divisa com o Rio Grande do Sul. O Itamaraty solicitou à Indonésia reforço no resgate da brasileira Juliana Martins, de 26 anos, que caiu de um penhasco na trilha do vulcão Rinjani, em Lombok. A queda ocorreu na madrugada de sábado durante uma neblina, tornando o terreno escorregadio. A jovem, sozinha no momento do acidente, foi avistada por outros turistas horas depois, que usaram um drone para localizá-la. As equipes de resgate enfrentam condições climáticas adversas e dificuldade de acesso por conta do terreno íngreme. 2 equipes brasileiras foram despachadas para a região para acompanhar os esforços. Juliana, natural do Rio de Janeiro, estava em um mochilão pela Ásia. Os Estados Unidos atacaram 13 instalações nucleares iranianas neste domingo com bombardeiros B-2 e mísseis de submarinos. Foi a primeira vez que utilizaram a bomba Massive Ordnance Penetrator, MOP, de 13,6 toneladas, projetada para destruir estruturas subterrâneas como o complexo nuclear de Fordow. A MOP só pode ser lançada pelo B-2, avião de longo alcance. Os locais atingidos foram Fordo, Natanz e Isfahan. Especialistas destacam que a arma, mais potente que a mãe de todas as bombas, tem capacidade de penetrar até 60 metros abaixo da superfície, mas ainda há dúvidas sobre o real impacto no programa nuclear iraniano, devido à profundidade de algumas instalações, estimada em até 800 metros. O Irã prometeu retaliação. Análise do desempenho no Mundial de Clubes. Após a segunda rodada, times sul-americanos seguem à frente, com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras invictos. A América do Sul tem 69% de aproveitamento, contra 68% da Europa, que perdeu 3 partidas. A vitória do Bayern sobre o Boca Juniors foi a primeira derrota sul-americana no torneio. Cifrão. O Fluminense, último brasileiro a jogar, venceu de virada o Ulsan HD por 4-2. Os representantes brasileiros também conquistaram resultados expressivos ao vencer o PSG, Botafogo, e o Chelsea, Flamengo. Apóstrofo. América Central, Norte, África e Ásia têm apenas 17% de aproveitamento. As equipes europeias incluem campeões como Real Madrid, Manchester City e Juventus. O ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, falou sobre seus problemas pessoais, incluindo depressão e consumo excessivo de álcool. Ele revelou ter lutado contra um vício em pornografia, o que considerou um dos mais difíceis de largar. Xuxa buscou ajuda médica e, com o tempo, conseguiu superar esse vício. Ele detalhou como o corpo acostumou-se à dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer, e como isso afetou sua vida pessoal e relacionamentos. Xuxa também falou sobre a importância de questionar os próprios atos e motivos para eles, para poder se libertar de vícios e encontrar um maior equilíbrio em sua vida. Uma jovem brasileira, Juliana Martins, está presa em um vulcão na Indonésia após sofrer uma queda de aproximadamente 300 metros durante uma trilha.
O incidente ocorreu na sexta-feira 20, e, até o momento, as condições climáticas impedem o resgate por helicóptero. Juliana fazia um mochilão desde fevereiro com uma empresa de turismo e, após a queda, ficou deitada na encosta do vulcão. Imagens de turistas mostram sua situação. A CNN Brasil não conseguiu contato com a empresa responsável pela expedição até o momento. A prioridade é garantir a segurança de Juliana e encontrar uma forma de resgatá-la devido à dificuldade de acesso ao local. Um economista do Banco Central, BC, sinalizou que o impacto total da alta da Selic ainda não foi totalmente sentido pela economia brasileira. A declaração indica que os efeitos da política monetária mais restritiva, implementada para controlar a inflação, podem se manifestar plenamente em um futuro próximo. A fala do especialista sugere que a inflação ainda pode apresentar sinais de persistência, e que o BC pode precisar manter uma postura cautelosa em relação às taxas de juros para garantir a estabilidade econômica a longo prazo. A observação reforça a importância de monitorar de perto os indicadores econômicos e as decisões do Banco Central para avaliar a trajetória da inflação e seus impactos sobre o crescimento. A defesa de Jair Bolsonaro solicitou acompanhar a audiência de instauração de inquérito, acareação, entre o ex-presidente e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O pedido foi feito à Justiça Federal do Paraná. A ação envolve as investigações sobre supostas obstruções à justiça durante o período em que Bolsonaro já era presidente. A acareação é um procedimento legal que permite a ambos os lados apresentar versões dos fatos lado a lado, sob compromisso de não alterarem seus depoimentos. A decisão sobre o acompanhamento da audiência dependerá da avaliação do juiz responsável pelo caso. A defesa de Bolsonaro busca garantir o direito de acompanhar o processo e esclarecer os fatos relatados. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que Israel e o Irã violaram o acordo de cessar-fogo que ele havia anunciado. A declaração, feita antes de sua partida para a cúpula da OTAN, foi posteriormente reforçada em uma publicação no Truth Social, onde Trump afirmou que Israel não atacará o Irã e que o acordo permanece em vigor. A alegação de violação do cessar-fogo ocorre em um momento de tensões regionais elevadas, após ataques e retaliações entre os dois países. Trump minimizou a situação, afirmando que ambos os lados estão seguindo o acordo. A declaração gerou reações diversas, com questionamentos sobre a efetividade do acordo e a credibilidade da mediação americana. O ex-jogador Roger Flores lamentou a classificação do Botafogo em segundo lugar no Grupo B do Mundial de Clubes após a derrota por 1-0 para o Atlético de Madrid. Ele considerou o gol sofrido no final como um castigo e destacou que o Botafogo poderia ter se classificado em primeiro lugar. Além disso, Roger criticou a arbitragem por ter dado cartão amarelo ao volante Gregori nos acréscimos, o que o deixou de fora da próxima partida. O Botafogo agora espera o resultado da chave do Grupo A para saber qual adversário enfrentará nas oitavas de final. O corpo de Juliana Marins, uma brasileira de 26 anos que morreu após cair de uma trilha em um vulcão na Indonésia, foi resgatado nesta quarta-feira, 25. A Agência Nacional de Busca e Resgate, Basarnas, da Indonésia confirmou que o corpo foi encontrado a cerca de 600 metros abaixo da trilha, com diversos pontos de ancoragem no caminho. O mau tempo impediu que helicópteros fossem usados na operação. O corpo foi içado após mais de 7 horas de trabalho e levado em uma maca até o posto de Sembalun. Em seguida, será levado em uma aeronave até o Hospital Bayangkara, em Mataram, na ilha de Lombok. A Indonésia registrou 180 acidentes e 8 mortes na trilha do Monte Rinjani nos últimos anos. Irã e Israel assinaram um cessar-fogo após 12 dias de conflito. A trégua foi articulada pelos Estados Unidos com apoio do Catar. Israel declarou ter alcançado seus objetivos de eliminar a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do Irã. O Irã também se declarou vitorioso, afirmando ter lançado mísseis contra Israel minutos antes do início da trégua. O conflito resultou em aproximadamente 1.000 mortos e mais de 3.000 feridos. Os EUA bombardearam estruturas nucleares iranianas no fim de semana, intensificando o conflito, e o Irã respondeu lançando mísseis contra uma base militar americana no Catar. A trégua começou na madrugada de terça-feira, 24, e, nas primeiras 24 horas, não houve novos bombardeios intensos, mas o clima seguiu tenso. O Senado deve votar nesta quarta-feira, 25, a proposta que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Segundo projeções da Câmara dos Deputados, o impacto anual no orçamento público será de aproximadamente R$ 65 milhões.
A mudança atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal devido ao aumento populacional demonstrado pelo censo de 2022. O prazo dado pelo STF para a adequação termina no final do mês. Mauro Cesar Pereira criticou o desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Flamengo, Palmeiras e Botafogo já garantiram vagas nas oitavas de final. O Fluminense ainda depende de um jogo decisivo. Para Mauro Cesar, o Palmeiras foi o pior brasileiro do Mundial devido ao empate contra o Inter Miami, considerando a atuação muito ruim. O Palmeiras enfrenta o Botafogo nas oitavas de final. O jornalista destacou que o time alviverde teve chances claras desperdiçadas e suou sangue para empatar. A crítica de Mauro Cesar se baseou na live feita após a partida do Palmeiras, onde ele avaliou o desempenho da equipe de forma negativa. Um homem de 18 anos foi encontrado morto no bairro Retiro, em Contagem, na Grande BH. O corpo estava em um local de difícil acesso e foi içado pelo Corpo de Bombeiros. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, segundo relatos, teria misturado sal à cocaína após perder parte da droga, o que pode ter levado ao seu assassinato. 6 ferimentos de arma de fogo foram encontrados no corpo. A companheira e uma amiga da vítima deram depoimentos à polícia, mas não revelaram informações conclusivas sobre o crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O projeto de lei Combustíveis do Futuro foi aprovado no Senado e permite que a gasolina contenha entre 22% e 35% de etanol. Atualmente, o percentual varia entre 18% e 27,5%. Especialistas alertam que o aumento do etanol na gasolina pode prejudicar o motor dos carros, aumentando o consumo de combustível e desgastando peças devido ao potencial corrosivo do etanol. O sistema de injeção eletrônica não será afetado diretamente, mas componentes que entram em contato com o combustível podem sofrer desgaste prematuro. Carros mais antigos, movidos a gasolina, podem ter problemas devido ao aumento do etanol na gasolina, pois foram projetados para uma mistura com percentual menor de etanol. O projeto agora retorna à Câmara dos Deputados para nova avaliação antes de ser sancionado pelo presidente. O ex-jogador Alexandre Pato se ofereceu para ajudar a família da brasileira Juliana Martins, que morreu após cair em um vulcão na Indonésia, com os custos do traslado do corpo. O governo brasileiro informou que não pode custear as despesas devido a uma lei que veta essa possibilidade. A morte de Juliana foi confirmada após ela passar cerca de 4 dias sem auxílio em um penhasco do vulcão. A família ainda não confirmou se aceitará a ajuda de Alexandre Pato. A causa da morte será revelada em uma autopsia realizada na Indonésia. Inter de Milão venceu o River Plate por 2-0, com gols de Espósito e Bastoni, garantindo a liderança do grupo e a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O River Plate foi eliminado. A Inter enfrentará o Fluminense na próxima fase, marcada para segunda-feira, em Charlotte. O Monterrey, outro classificado do grupo, enfrentará o Borussia Dortmund. A vitória da Inter foi definida na segunda etapa, após um primeiro tempo equilibrado e com muitas faltas. A expulsão de Martínez Quarta, do River, após um carrinho em Mkhitaryan, complicou a situação da equipe argentina. O alpinista Agon Rinjani liderou o grupo de voluntários no resgate do corpo de Juliana Marins, uma jovem brasileira que morreu em um acidente no Monte Rinjani, na Indonésia. Ele relatou que passou a noite inteira ao lado do corpo de Juliana, segurando-a para que não escorregasse ainda mais ribanceira abaixo, mesmo sob chuva e queda de pedras. É muito triste. Não conseguimos salvá-la, disse Agon, que se emocionou ao falar sobre o ocorrido. Agon soube da história de Juliana por um post no Instagram e reuniu amigos montanhistas para iniciar a busca. Ele afirmou que nunca enfrentou algo tão intenso em sua experiência como alpinista e que ele e seus colegas se feriram durante o esforço de resgate. Thomas Müller, do Bayern de Munique, afirmou que o time está ansioso para enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Ele destacou que o Flamengo vem jogando um grande futebol e que o duelo será interessante. Müller também falou que a derrota para o Benfica deve servir como lição para o time. Já o goleiro Manuel Neuer reclamou do gramado no jogo contra o Benfica e espera que o gramado esteja melhor no duelo diante do Flamengo. O Bayern de Munique enfrenta o Flamengo no domingo, às 17 horas, de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. A prévia da inflação oficial no Brasil, medida pelo IPCA-15, desacelerou pelo 4º mês consecutivo em junho, ficando em 0,26%. O resultado foi influenciado pela queda no preço dos alimentos -0,02% e dos combustíveis -0,69%, mas foi limitado pela alta nas contas de luz mais 3,29%.
No acumulado do primeiro semestre, a inflação registrou alta de 3,06%, e nos últimos 12 meses, a variação foi de 5,27%. A alta nas contas de luz foi motivada pela implementação da bandeira tarifária vermelha e reajustes tarifários em algumas cidades. O resultado do IPCA-15 furou o teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Para não ultrapassar esse limite, seria necessária uma deflação de 0,57% no IPCA de junho. O Senado aprovou, na noite de quarta-feira, 25, como item extrapauta, o projeto de decreto legislativo da Câmara que suspende os efeitos de 3 decretos do governo federal sobre o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. O projeto, agora, vai à promulgação. O aumento do IOF havia sido anunciado em maio, com previsão de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em 2 anos. Parlamentares criticaram o uso do tributo para aumentar a arrecadação, considerando que ele deveria ter função regulatória. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avaliou que a votação foi uma derrota para o governo, mas sugeriu a possibilidade de um novo acordo. A alpinista brasileira Juliana Marins morreu após cair enquanto escalava o Monte Rinjani, na Indonésia. A autopsia revelou que a causa da morte foi um trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e hemorragia. O corpo apresentava arranhões, escoriações e fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. A morte ocorreu cerca de 20 minutos após os ferimentos. A família de Juliana criticou a operação de resgate, considerando-a lenta e negligente, e planeja entrar com uma ação judicial. Autoridades indonésias afirmaram que o processo de evacuação foi realizado de acordo com os procedimentos padrões e que o clima e a topografia do local dificultaram a operação. O Monte Rinjani é considerado uma rota de escalada difícil e perigosa, com vários acidentes registrados nos últimos anos. A quarta fase da Operação Overclean, autorizada pelo ministro Nunes Marques do STF, resultou no afastamento dos prefeitos de Ibitanga, Bahia e Boquira, Bahia, suspeitos de desvio de emendas parlamentares. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em cidades baianas, investigando fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação também determinou a quebra de sigilo telefônico do deputado federal Félix Mendonça, PDT-BA, e atingiu o ex-prefeito de Paratinga, Bahia, Marcel José Carneiro de Carvalho. As investigações apontam para um esquema de propinas em troca de liberação de recursos públicos entre 2021 e 2024. A CNN busca contato com os envolvidos para obtenção de mais informações. O Google se pronunciou após o STF decidir responsabilizar as redes sociais por conteúdos ilícitos publicados por usuários, mesmo sem ordem judicial. A empresa expressou preocupação com o impacto da medida na liberdade de expressão e na economia digital, destacando que analisará as mudanças, especialmente a ampliação dos casos de remoção de conteúdo mediante notificação. O STF manteve a necessidade de decisão judicial para casos de crimes contra a honra, conforme voto do ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão, aprovada por 8 votos a 3, tem repercussão geral, aplicando-se a casos similares no judiciário brasileiro. Barroso ressaltou que o STF não está legislando, mas definindo critérios até que o legislativo atue sobre o tema. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, apareceu visivelmente debilitado durante sua visita a Belo Horizonte em 26 de junho de 2025, onde cumpriu agenda com correligionários e se reuniu com o vice-governador Matheus Simões, Novo. Com crises de soluços e dificuldades para caminhar, Bolsonaro precisou de apoio de militantes. Aliados confirmaram que ele deveria estar em repouso, após internação no Hospital DF Estar em Brasília, onde foi diagnosticado com pneumonia viral. O ex-presidente também relatou vômitos frequentes, consequência de problemas no trato digestivo resultantes da facada que sofreu em 2018. Mesmo com a saúde frágil, Bolsonaro participou de compromissos políticos, incluindo discursos e homenagens, enquanto recebia críticas e preocupações por sua condição física. O candidato socialista Zoran Mandani causou um impacto político significativo nas primárias do Partido Democrata para prefeito de Nova York. Com uma campanha inovadora e viral, Mandani, de 33 anos, conquistou os eleitores democratas, derrotando o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, que enfrentava escândalos. Mandani defendeu propostas progressistas, como serviço gratuito de ônibus urbano, creches universais e supermercados subsidiados pela cidade. Sua campanha foi elogiada por figuras como Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders. O resultado oficial será divulgado em 1º de julho, mas Mandani já foi parabenizado por Cuomo.
A vitória de Mandani pode influenciar o Partido Democrata em nível nacional, mas sua disputa nas eleições gerais de novembro será competitiva, especialmente com o prefeito Eric Adams concorrendo como independente. Amado Batista e Kalita teriam se separado após uma traição, segundo informações reveladas pelo programa Fofocalizando. A modelo, de 23 anos, teria descoberto mensagens comprometedoras no celular do cantor, de 74 anos, o que levou ao término do casamento, realizado há pouco mais de 3 meses. A equipe do artista havia negado a separação anteriormente, mas a movimentação nos bastidores e a desativação da conta de Kalita no Instagram sugerem o contrário. Nas redes sociais, os seguidores do casal demonstraram surpresa com a notícia. Até o momento, Amado Batista não se pronunciou publicamente sobre as novas revelações.